Brasileira de Psicanálise de São Paulo, né, pela oportunidade de coordenar essa reunião. Também dou boas-vindas a todos, né? Eu acho que a gente tem um material muito fértil para que todos possam, né, conversar, se manifestar e expor as suas ideias. E nós temos a possibilidade até de ampliar um pouco o nosso horário de reunião, além de 12h30. Tá? Então, vai ser interessante, né? As pessoas já, na medida em que as apresentações aconteçam, já tiverem as suas anotações de coisas que queiram comentar a seguir, né? O canal do chat vai estar aberto, né? Então, ao longo das apresentações, se a pessoa já quiser se inscrever ou colocar alguma questão, para depois isso ser expandido no tempo da discussão. A Adriana comentou que ela vai fazer um resumo do trabalho, né, em torno de uns 15, 20 minutos, e depois, nesse tempo, o João Carlos também vai fazer os seus comentários. Né? Então, a primeira apresentação vai ser da Adriana, né, que é quem realizou esse trabalho muito interessante, muito estimulante, né, a partir do título até Emanações. E a Adriana, eu acho que todo mundo conhece, né, mas vamos seguir a tradição, né, de apresentar a Adriana como membro efetivo e docente da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, e membro efetivo, docente e analista de data da Sociedade Brasileira de Campinas. Né? Além de ser uma fomentadora da psicanálise, né, em eventos que relacionam a psicanálise com a cultura, a psicanálise com as artes, né? Então, é uma pessoa assim que eu sinto que traz a psicanálise muito, muito viva dentro de si, né? Então, é uma satisfação, uma alegria ter lido o seu trabalho e vai ser também uma satisfação ouvi-la, né, no que você, né, gostaria de destacar a respeito do que você apresentou no trabalho. Então, Adriana, a palavra é sua. Bom, então eu começo te agradecendo, Andrés, né, que é uma pessoa muito especial, tem me acompanhado e me ensinado muito também, né, a respeito da clínica, de um olhar tão próprio, né, tão rico, profundo. E ao doutor João, enfim, né, não tenho nem palavras, né, é um grande mestre para mim, não só no sentido do ensino, né, porque ensinar é praticamente impossível, né, como diz, mas porque eu aprendo, eu consigo aprender e dar sentido para as minhas experiências, né, então o que eu acho que mais tem me chamado a atenção nesse percurso de grupo de estudos e supervisão com o doutor João é essa possibilidade de ampliação, né, de algo que já era meu, né, então eu acho que esse é o assunto que nós vamos discutir, né, que já era meu, mas parece que ficava um pouco fora de lugar, e ali eu encontrei um lugar em mim mesma, não é? Como na leitura também do livro do Walter Trinca, eu recomendo para vocês, né, que está aqui com a gente, que está muito em sintonia com essas minhas ideias, né? Mas depois a gente pode falar sobre isso. Muito obrigada pela presença de todos, né? Nós vamos discutir bastante coisa hoje, né? Mas, assim, o caminho que eu escolhi, né, para poder apresentar essas minhas ideias com a clínica e com Irene e os analisandos, né, ele é sobre um sentido de abertura para né, para o desconhecido. Então, eu fiz uma síntese aqui, rápida, né, a respeito dos meus pensamentos sobre a experiência e vou compartilhar com vocês. E aí também, depois, enfim, a gente conversa sobre isso, né? Não tá nada diferente do trabalho, né?
esse campo, né, de O é um campo da observação clínica, né, da imaterialidade da realidade psíquica, né? A realidade psíquica se apresenta a nós de diversas formas, né? Delírios, fantasias, sonhos, alucinação, alucinose e tantas transformações, né? Então, nós temos, assim, muito material para examinar algo que está acontecendo no aqui e agora, né? Fica mais fácil até de entender o que significa estar no aqui e agora, né? Nessa observação, nessa investigação do que ocorre na sessão, né? Não só do comportamento, do material, mas do imaterial, né? Então, para Bion, a realidade última é o desconhecido, do qual eu só posso me aproximar, né? Então, analisando se apresenta, né, com o seu conhecido, né, e com o seu desconhecido. E o que se passa nesse encontro? Então, desde sua teoria do pensar, o Bion se ateve à função do pensamento e das filigranas dos comportamentos, né, dos movimentos em cena. O analista, com suas teorias implícitas, pode notar as transições entre o pensamento consciente, que é a porta de entrada para as atividades oníricas, e o inconsciente, né? Assim, o estado de mente do analista receptivo permite essas apreensões. No meu trabalho, eu destaquei a ideia de que nossa dificuldade em conhecer a realidade tem relação com nossa dificuldade em sentir as emoções experimentadas no encontro analítico. Porque a resistência ou a inacessibilidade a O, que é uma coisa que a gente estava conversando antes agora de começar a reunião, né, está presente, né? Tanto no analista como no analisando, e os analisandos e nós mesmos, né, analistas, transitamos nessas áreas simbólicas e não simbólicas. Né? O arcabouço que temos para pensar os pensamentos implica em heranças filogenéticas também, não é? Que agora eu estou me referindo à ideia de pré-concepção, né, das pré-concepções básicas, enfim, de seio, edípicas, né? Que me levam a um encontro com o seio, com o objeto, que realiza um atender material, né, o leite, e o imaterial, que são os afetos presentes na mente do objeto, né, que vai também poder dar, então, um sentido para aquela experiência, né, através da Heve. As emoções vão criando os vínculos. Eu falei um pouquinho ali no trabalho, né, sobre os vínculos de amor, ódio, conhecimento, né? E a gente sabe que a interpretação, de fato, ela necessita de cá, né? Ela tem esse percurso, né, em cá. Mas o amor e o ódio, as emoções, enfim, ficam presentes, né? E são links, né? Ou pano de fundo emocional, que podem também ser negativos, né? Menos amor, menos ódio, enfim. Outro ponto que eu queria destacar também são as oscilações, né, entre as posições esquizoparanoide e depressiva acontecendo todo o tempo, né, como eu disse, em nós e nos analisando, né. Falando da Irene, o não sei, né, que ela traz, não trouxe, traz, né, ou não seio, né, como eu citei no trabalho, podem caminhar para uma concretização, né, para algo que tem a ver com a indiferenciação, preenchendo um vazio intolerável, com as racionalizações, com os estados de não pensar, com as fragmentações, estados alucinatórios, próteses, né? Ou se abrir para o pensar e formar representações da experiência emocional, né? Podendo ter uma condição mais integrada, né? Mas nós já sabemos, né, da máxima, né, que ao não encontrar o seio, o bebê pode experimentar não seio, logo penso, né? Assim posso pensar os pensamentos, ou como já disse, posso ficar impedida de pensar e passo a viver o não seio, não sei pensar, como um negativo que adquire existência. A hipótese da intolerância ao vazio que se manifesta nas fantasias alucinatórias pode também abrir caminho para insaturações através de novas apreensões e acréscimos, né, de significados
que serão abandonados e transformados infinitamente na sessão. No possível encontro com o seio, a realização positiva, a germinação da experiência emocional, a copulação do contido no continente produzirá sonhos. Né? O processo de simbolização se dará com representações e pensamentos nessa experiência de materialidade. Né? Retornando à realidade última, a O, Bion enfatiza que o analista precisa focalizar sua atenção sobre O, o desconhecido, o incognoscível, como o vértice psicanalítico. Né? Se esse desconhecido, O, é sinônimo de inconsciente, eu posso buscar um sentido, agora não como significado, mas como direção. Né? Eu posso buscar um sentido que me leve a ele, porém também procuro conhecer suas emanações, o que parte de O e é transformado. Procuro o significado delas, transformações em K, e assim o sentido se reverte, do infinito para o finito. Então, do finito, o analista pode buscar novamente o sentido para o infinito, se mantiver um estado de mente aberta. Né? O analista busca usar seus recursos, sem memória, sem desejo, capacidade negativa, sem necessidade de compreensão, para manter contato com o que o paciente consegue lhe oferecer para elucidar as características de sua personalidade e de sua mente. E assim, o analista poderá comunicar ao analisando suas hipóteses, que representam os fatos observados. Sendo assim, a dupla, analista e analisando, estão engajados em algo que busca ser uma atividade científica. Se o que existe de fato é inalcançável, só faremos aproximações ao que de fato somos e estamos vivendo. Então, relacionar-se com o outro, enquanto outro, e com o que estou sendo. Né? Para mim, esses parecem modelos bem próximos da realidade. Então, transformações em K para transformações em O é o salto da abordagem epistemológica para a ontológica. O que primeiro nos toca é a experiência vivida. A continuidade são aproximações que estarão disponíveis para expansões na presença da dúvida e da probabilidade. Bom, eu estou terminando agora, né, com um poema do Fernando Pessoa, por Álvaro de Campos, que quando eu li, eu lembrei imediatamente da Irene, né? E eu achei muito interessante ao escrever esse trabalho, a relação que a gente pode fazer. Depois eu passo para quem tiver interesse, mas eu vou citar aqui, vocês podem procurar também. Não sei quem conhece, o título é O que há em mim é, sobretudo, cansaço. Então ele começa assim: o que há em mim é, sobretudo, cansaço. Não disto nem daquilo, nem sequer de tudo ou de nada. Cansaço assim mesmo, ele mesmo, cansaço. A sutileza das sensações inúteis, as paixões violentas por coisa nenhuma, os amores intensos por o suposto alguém, essas coisas todas. Essas e o que faz falta nelas eternamente. Tudo isso faz um cansaço, este cansaço. Há sem dúvida quem ame o infinito. Há sem dúvida quem deseje o impossível. Há sem dúvida quem não queira nada. 3 tipos de idealistas, e eu nenhum deles. Porque eu amo infinitamente o finito, porque eu desejo impossivelmente o possível, porque eu quero tudo, ou um pouco mais, se puder ser, ou até se não puder ser. E o resultado? Para eles, a vida vivida ou sonhada. Para eles, o sonho sonhado ou vivido. Para eles, a média entre tudo e nada,
isto é isto. Para mim, só um grande, um profundo e há, com que felicidade infecunda, cansaço. Um supremíssimo cansaço. Íssimo, cansaço. Álvaro de Campos. Vocês acham isso na editora Ática, na página 64, um livro de poéticas do Fernando Pessoa. Então, é isso. Tá, está dito. Obrigado, Adriana. Você, acho que expandiu até um pouco mais, né, do que você trouxe no teu trabalho. Muitos elementos para a gente conversar depois, né? Então, eu passo a palavra ao João Carlos Braga, que é membro efetivo e analista de data da Sociedade de São Paulo, é membro fundador efetivo e com funções didáticas do Grupo Psicanalítico de Curitiba, né? E, fundamentalmente, é uma pessoa que nos ajuda muito a refletir sobre a clínica psicanalítica, né? A partir das experiências pessoais que ele compartilha conosco, da sua experiência clínica e do diálogo dele com Freud, com Klein e com Bion, e principalmente, né, nesses últimos tempos, de uma diferenciação mais precisa de diferentes modelos na própria obra do Bion, né? E como isso, vamos dizer assim, esse diálogo entre a experiência clínica e a teoria, né, de uma forma que um elemento possa ajudar o outro, né? E no sentido disso ainda dentro de uma experiência muito pessoal, né? Que as elaborações são, vamos dizer assim, são sempre autorais, né? Quando a gente entra nesse campo do ser, né? Então, é com muita satisfação, com muita alegria, João, que eu passo a palavra a você e a minha satisfação de estar numa reunião aqui junto contigo também. Bom, estamos compartilhando satisfações, porque eu também me vejo bastante satisfeito em estar participando da apresentação desse trabalho da Adriana, e junto com ela e com você, Andrés, e agradeço bastante também a forma com que estou me vendo olhado, quer dizer, nesse time que estamos formando hoje, nessa apresentação. Eu pediria ao Anderson, se é possível, então, de colocar o texto. Certo. Então, alguns comentários a Emanações, trabalho psicanalítico de Adriana Nagali de Oliveira. Há pontos levantados por Adriana em Emanações que revelam e estimulam um pensar aprofundado. Afinal, estamos frente a um trabalho psicanalítico que se coloca nos limites de nosso pensamento possível, articulando de forma favorável e coerente a experiência clínica com abstrações teóricas de um sistema dedutivo, Bion, valorizado por um grupo crescente de psicanalistas. Aí eu me refiro, quer dizer, ao fato de atualmente Bion ser o segundo autor mais citado, quer dizer, em textos, em trabalhos psicanalíticos, sendo apenas menos referido do que o próprio Freud. Destacaria, voltando ao texto da Adriana, sua introdução oferece uma boa síntese em perspectiva longitudinal da visão da autora dos estágios de desenvolvimento epistemológico do pensar psicanalítico até a sua ultrapassagem da fronteira
para a dimensão do indiferenciado, em que as ferramentas do conhecer deixam de ter utilidade. Em outros termos, até a proposta mutativa de Bion em Transformações, de que, na situação analítica, podemos ter contato direto com a realidade psíquica do analisando, sem a intermediação da formação de pensamentos pelo pensador. O subitem do item 2, um breve percurso, complementa esta visão longitudinal do desenvolvimento do pensamento de Bion e, penso eu, do desenvolvimento psicanalítico ocorrendo com a autora. O que me pareceu emergir de forma mais significativa e instigante na identificação dos elementos destacados por Adriano está na forma de pensar a ligação entre analista e analisão, uma referência da página 1. Estamos vivendo tempos em que pensar sobre o que seja esta ligação, analista-analisão, nos joga em uma proposta de um envolvimento cada vez maior do analista com a experiência psíquica ou mental do analisão. Quando aceitamos olhar esta questão, tão central em nossa experiência como psicanalistas, beneficiamos-nos da capacidade de Bion, entramos em um universo novo. Nosso campo de observação dos fenômenos não mais se limita às projeções na pessoa do analista, aos seus objetos de interação emocional, ou mesmo ao interior de seus objetos internos. A estas dimensões diferenciadas, Bion acrescentou o contato com o infinito vazio e sem forma, criando a possibilidade de pensar o que está além da observação e da experiência dos sentidos físicos, através do recurso de nos tornarmos a realidade psíquica do analisando, sendo um com ela. Creio que o que aqui aponto está bem acessível ainda em Transformações, através do reconhecimento que Bion se propôs a trabalhar psicanaliticamente, não mais limitado ao vetor inconsciente-consciente, mas que passou a se valer de um vetor finito-infinito, e que seu campo não mais era da relação analítica, mas sim da situação analítica, que usa um campo que não é simplesmente o analista ou sua própria personalidade, ou mesmo a relação entre ele e o analista. É tudo isto e mais. Há convergência entre pensadores de diferentes áreas e tempos que parece não ser humanamente possível pensar o infinito, embora possamos representá-lo. Precisamos fazer um recorte na dimensão do infinito e criar algo semelhante ao que em religião surgiu como a Trindade. Essa semana eu me deparei, com um modelo que me pareceu muito próprio para esse ponto. É uma observação do Heidegger de que, sim, existe o oceano, nós podemos nadar no oceano, mas se nós estamos nadando no oceano, nós estamos tomando contato com uma parte muito pequena do oceano, embora tenhamos a nossa diferente disposição, que é um espaço, digamos, quase infinito. Penso que nos ajuda a olhar, quer dizer, essa referência desde o Bion, quer dizer, de que, sim, é preciso delimitar, quer dizer, o nosso contato ao que está ocorrendo na sala de sessões. Esse é o recorte ao qual nós estamos, naquele momento, podendo tomar contato. É aí que estamos nadando naquele momento.
Então, precisamos fazer um recorte na dimensão do infinito e criar algo semelhante ao que, em religião, surgiu como a Trindade. Com concepções como o terceiro analítico, tentamos delimitar um âmbito comum a analista e analisando, que ganha vida própria e que não é mais nem o analista e nem o analisando, mas uma configuração que pode ser reconhecida como sendo comum a todos os processos de desenvolvimento. Isso é uma observação do Bion, ainda em Transformações, página 183. Uso a formulação de Ogden apenas como modelo, e não no sentido por ele proposto, para apontar a convergência que vejo na captação do Bion de que a Trindade organiza nosso contato com o infinito impensável. Em termos um pouco mais palpáveis, Trindade, ou triângulo, é a primeira figura geométrica que tem espaço interno. O que é isso? Está batendo? Senti necessidade de delimitar essas ideias como um enquadre para os comentários que agora passo a fazer do estimulante do amassador? Trabalho de Adriana. Adriana nos transmite bem as dificuldades que experimentou ao aceitar desenvolver sua interconexão com Irene. Suas descrições ajudam a cada um de nós na medida em que nos aproximam das dificuldades que cada analista experimenta ao disciplinar seu trabalho, após aceitar os caminhos trilhados por Bion, mesmo quando a experiência clínica mostra suas vantagens. Perceba-se que as descrições de Adriana, de suas impressões de contato com Irene, situam-se no tentar nos transmitir vislumbres da pessoa que é Irene e de como esta se mostra em sua tentativa de se relacionar com a analista. Suas dificuldades em conviver com a pessoa que ela é, carregando as marcas de uma não integração de diferentes camadas de sua personalidade. Lembremos aqui a tão repetida referência que a origem latina da palavra personalidade, person, nos remete às máscaras dos atores no teatro grego. Isto é, a pessoa real não aparece, em um esforço para criar um falso pensamento, ou sobrevalorizar algum aspecto parcial em detrimento de outros que acabam não se desenvolvendo. Nesta dimensão virtual, embora parecendo tão real, Adriano nos permite acompanhar o desenvolvimento de uma saga que pode nos encantar. Em um modelo biológico, surge um conceito, gerado como que em uma trompa de Falópio, aguardando pela nidação em um útero em que possa se desenvolver. Um casal parental, duas mentes, analista e analisando, fertilizando-se mutuamente, em benefício do crescimento de potencialidades ainda não desenvolvidas e amadurecidas. Pensamentos sem pensador já formados, mas ainda aguardando por novos aportes que permitam sua migração para o meio simbólico, seu nascimento para a mente do indivíduo. As descrições de Adriana nos permitem percebê-la como uma analista buscando oferecer guarita aos pensamentos novos que aguardam a oportunidade de surgirem para a vida mental. Busca pensar para além dos pensamentos dos geniais pensadores que conhece. Busca pensar sua própria experiência com Irene. Em citação que faz de Paul Sandler, página 4, as verdades humanas e individual interligadas. Transita na cesura entre ser e conhecer, entre transformações de conhecer e em tornar-se a realidade, entre o novo e o já conhecido,
entre sua autonomia e o respeito à existência de realidades sobre as quais não tem poderes. A importância dada por Bill na descrição da morte de Palinur foi uma associação que eu fiz a partir do penúltimo item do trabalho, quando ela menciona o rio Letes e o poder das águas do Letes de trazer o esquecimento à pessoa das experiências já vividas. Né? A importância dada por Bill na descrição da morte de Palinur, na Eneida, nos põe em contato com este limite humano, o conflito insolúvel, mas administrável, da lealdade a uma autoridade humana. Enéas, na descrição de Virgílio, com a lealdade às emanações da realidade última, o Deus Sono. Esse modelo eu ampliei bastante a partir do contato com um trabalho que vai ser apresentado lá no núcleo de Curitiba, no grupo de Curitiba, proximamente, um trabalho da Márcia Dremer de Mello Silva. Em outros termos, a lealdade ao pensamento do autor não deve ser superior às elaborações feitas por um analista sobre a experiência psicanalítica que vive em uma análise. Ambas devem ser consideradas como dois polos de um contato com a realidade, assim criando uma visão tridimensional da experiência. As vinhetas clínicas e as conjecturas da autora sobre elas são ricamente expostas e nos levam para dimensões não desenvolvidas da mente de Irene. Destacaria a visão que, para criar aproximações com esses níveis primitivos de funcionamento psíquico, o analista necessitou desenvolver sua condição de sobreviver psicanaliticamente em um mundo com recursos simbólicos muito parcos e com um intenso e complexo emaranhado de registros emocionais. Necessitou desenvolver a capacidade de conviver com o não pensado, com os falsos pensamentos, próteses psíquicas alucinadas, e com pensamentos sem pensador, pensamentos que ainda não alcançaram a condição de serem pensados por um pensador, embora já disponíveis a ele. Lembro dessa vicissitude através do modelo do Ice Cream, capítulo 1 de Atenção e Interpretação. Também lembro no episódio, nesse sentido, dos inícios dos anos 80, em um congresso brasileiro de psicanálise, em que José Longman, dialogando com Mitaka Kubo, relatou uma experiência sua que semeia impôs com a aproximação feita por Adriana do conceito não sei através da repetição do não sei de Irene. Contou Longman que, após ouvir muitas vezes do analisando em um longo espaço de tempo, não sei o que estou fazendo aqui, acabou tendo a intuição que vivia a experiência da pergunta, não sei o que estou fazendo aqui, e que esta compreensão beneficiou bastante o trabalho analítico. O que é que busco aproximar com essa elaboração é a necessidade do analista, em contato com esta dimensão diferenciada da mente, em estar confiante em sua intuição e aceitar que seu contato com a mente do analisando o coloca em situações em que é impossível aceitar, que é importante aceitar, o ato falho aí é interessante, em que é importante aceitar o que não tem coerência que lhe vem à mente, para além das recomendações de disciplina de memória, desejo e compreensão. Esta observação está alinhada com os comentários do analista no subitem conjecturas, com os quais me vejo convergente.
Sinto-me enriquecido pelo modelo que surge no subitem, uma abstração, Antígona ou Aletheia. E nada me ocorre como podendo acrescentar o que foi aprendido por Adriana e nos comunicado. Apenas agradecer. Aproveito a chegada desse estado de espírito, agradecer, para expandi-lo. Sou grato a Adriana pelo convite para comentar emanações. Expôs-me a agradáveis estímulos e a experiência de perceber como também psicanaliticamente precisamos aceitar as aspersões do Deus sono para esquecer o que já vivemos e assim poder renascer para as sempre possíveis emanações do novo, nos reencarnando em nós mesmos. Agradeço a atenção de vocês e reafirmo meus agradecimentos a Adriano pelo convite. Obrigado. Obrigado, João Carlos. Agora a palavra fica disponível a todos. Não sei se a Adriana gostaria de fazer um comentário agora, a partir do que o João Carlos expôs. Não, Andrés, eu acho que só agradecer mesmo, né, essas possibilidades todas, né, de ampliar ainda mais. São muitas ideias me ocorrendo, mas eu queria ouvir agora outras pessoas, depois a gente conversa mais, tá bom? Sim. Obrigada. Uhum. Ok, eu sei que esse é um assunto que permeia a todos, né? Então, eu vi que já temos uma manifestação do Walter Trinca, né? Onde ele nos dá bom dia, parabeniza a Adriana, e ele conta que infelizmente está com um problema. Ouço bem, mas vocês não estão me ouvindo. E ele comenta, né, que aqui está a ilustração de um processo psicanalítico que corresponde à relação mãe-criança. É difícil descrever esse processo psicanalítico, mas a Adriana o consegue. Na prática, é diferente quando se trata de atendimento psicanalítico. É preciso dizer quais são os ingredientes desse processo psicanalítico. Penso que esse trabalho pode ser lido dessa maneira. Em síntese, é aquilo que faz o paciente se autorreconhecer como ser. Gostaria de conversar sobre isso, mas infelizmente não será possível por falta de som. Não sei se o Walter conseguiu um microfone, se ele gostaria de abrir para poder comentar. E ele estava com o microfone aberto antes, Andrés, quando ele chegou, e mesmo assim não dá para ouvi-lo. Eu acho que... O microfone. Uhum. Então, Kátia gostaria de... Adriana gostaria de comentar essa colocação do Walter? Eu acho que está implícito mesmo nas questões. Vamos ouvir, tem mais algumas pessoas, né? Eu acho que daqui a pouco eu vou comentar. Sim. Perfeito. Então, a gente pode seguir a sequência, talvez, de 3 apresentações, né, exposições da plateia, e depois volta para a Adriana e para o João, né? Então, Kátia, se você quiser usar a palavra. Bom dia a todos. Gostaria muito de agradecer essa oportunidade de estar nessa reunião. Eu queria comentar um pouco sobre o trabalho da Adriana, começando com a sua apresentação, André, sobre o que você falou sobre a Adriana, né, dessa expansão que ela promove na cultura, né, em outros espaços. Eu acho que isso aparece no trabalho dela, né, é uma coisa que, quando eu posso, eu sempre comento com ela, acho muito contemporâneo, né, o que ela traz e algumas coisas que ela trouxe, né, eu fiz até algumas anotações, de lidar com essa dificuldade de sentir a emoção, né, e ela falando do ponto de vista do analista, o que o João Carlos Braga também colocou, né,
que ela traz um trabalho onde as ferramentas do conhecer deixam de ter utilidade. Então, eu penso que o trabalho dela é muito enriquecedor na nossa discussão para pensar isso, né? O lugar do analista atualmente, e podendo expandir essas emanações e expansões que têm se provocado no espaço clínico, no campo analítico, né? Como também o João Braga comentou, caber a falta de coerência, como fazer para caber essa falta de coerência? É isso que a gente vai buscando, e eu acho que a Adriana, ela traz isso no trabalho dela, e como outros também que eu já acompanho esse caminhar da Adriana e admiro muito. E então, parabéns, Adriana, pelo seu trabalho. Eu acho que você traz uma discussão que a mim, pessoalmente, me agrada muito pensar, né, o lugar do analista. O João Carlos Braga também, eu vejo que acompanha essa discussão e eu acho sempre muito enriquecedor. E eu espero que a gente possa aqui enriquecer também. E quando você citou o poema, eu lembrei do livro Desassossego, né? E eu fiquei pensando nesse desassossego, né? É o não querer fazer nada que também provoca um desassossego, né? Então, é isso, parabéns e obrigada aí pela oportunidade de estar nessa reunião. Obrigado, Kátia. E agora passamos para a Annelise. Nossa, já. Eu queria agradecer, antes de mais nada, a Adriana, querida, a João Carlos, a Andréas. Achei sua coordenação muito afetiva, né? Além de sempre inteligente, mas acho muito interessante. E ao Dr. Walter Trinca, sobremaneira dele estar aqui. Conheço muito o Ricardo, né? E acho que não tem quem não tenha lido os seus trabalhos, então é uma honra tê-lo aqui. Me agradecer muito, viu? A sua presença. Muito bacana, muito obrigada. Então, Adriana, eu fiquei pensando várias coisas. Primeira coisa, eu escreveria o que você falou aqui. Eu faria um trabalho sobre o que você falou aqui. Você é uma pessoa extremamente espontânea como você se organiza oralmente. E eu fiquei surpresa, porque para mim pareceu, não que seu trabalho não esteja bom, por favor, mas me pareceu um gap, como se você tivesse integrado mais você mesma na apresentação que você fez agora para nós. Eu fiquei muito assim, comovida, não sei como se, entusiasmada com a tua facilidade de colocar coisas tão difíceis juntas, né? Eu senti que o Dr. João Braga, né, que a gente conhece a generosidade, a profundidade, né, dele, acompanhou muito bem nos comentários que ele fez o teu trabalho, né? E ele teve um cuidado muito especial quando você fala, e citando o Sandler, que é uma pessoa, um estudioso, uma pessoa que fez várias traduções, que a gente deve muito também, a questão do inconsciente do processo primário, né? Isso que eu queria trazer aqui. Eu não sei se o Oswaldo, que vai falar depois de mim, vai tocar nesse assunto, mas já que é uma reunião científica, eu resolvi abrir isso, porque isso é uma questão que me fica, sabe, permanece em mim. Eu sei que o Bion claramente foi um estudioso de Freud até o final da vida dele, né? Ele estudou Freud minuciosamente, né? Mas a dúvida que eu fico, e eu não fiquei assim, eu não tive tempo de ir na referência do Sandler, é esse paralelo que você coloca no seu texto do inconsciente freudiano, dos processos primários e tal, e do Bion, né?
Eu acho que aí tem um salto que o Bion faz. A minha impressão é essa, e o Sandler coloca como algo correspondente, vamos dizer assim. E o Dr. Braga, no comentário, ele coloca já infinito e finito, né? Ele toma esse cuidado, né? Então já, eu penso assim, já que é uma reunião científica, se a gente pudesse aprofundar esse ponto, né? De conversar entre nós, né? Mas, assim, eu concordo com o que foi dito pela colega anterior, né? Que segue seu trabalho, que é também sua fã. Então, me coloco nesse time e acho que você tem essa espontaneidade e uma capacidade muito sensível clínica, né? Então, agradeço muito a tua contribuição que nos faz estar hoje juntos aqui, tá bom? Obrigada. Obrigado, Annelise. Passamos, então, a palavra ao Oswaldo, e aí depois, né, se a Adriana e o João quiserem comentar. Bom dia a todo mundo, né? Eu acho assim que, bom, vamos pegar para um caminho, né? Não vai ser muito o que a Annelise propôs, mas um outro caminho. Nós temos uma dificuldade a mais no nosso trabalho, que é essa dupla natureza que a psicanálise nos propõe. No trabalho na clínica, nós trabalhamos no campo emocional, né? E quando a gente vai conversar, por exemplo, numa reunião dessa, conversar sobre o nosso trabalho, esse campo já não está mais presente, né? E cada vez mais a gente tem se envolvido nessa questão da experiência emocional e trabalhado com isso. E acho que nós temos essa dificuldade de como fazer para falar sobre isso. A Adriana até destaca isso no começo do trabalho dela, né? Então, todas as tentativas de transformar a experiência clínica numa experiência compartilhada através de um texto escrito ou de uma reunião científica sempre é muito bem-vinda, né? Eu acho que nós estamos buscando modelos de entendimento dessa coisa para podermos compartilhar, fazermos ciência, né, nas nossas reuniões, a partir dessa experiência que a gente tem nos nossos consultórios, né? Eu gosto muito de pensar na ideia da elaboração, ou talvez seria melhor traduzido uma perlaboração, né? Lá no recordar, repetir, elaborar, né? Como do Freud, naqueles 2 parágrafos dele, ele fala assim para a gente, olha, as coisas têm que ser faladas muitas vezes, é um resumo grosseiro do que ele fala, tem que ser falado muitas vezes para que aquilo ganhe alguma densidade e em algum momento possa fazer algum sentido. Então, a gente fala da mesma coisa de diversos caminhos. Essa questão de falar sobre a experiência emocional, essa vivência nas transformações de O, transformar isso em emanações para conhecimento, como nós estamos tentando fazer aqui, nós precisamos ainda falar muito para poder chegarmos a modelos e a encontrarmos, né, um certo consenso entre nós, né? O trabalho da Annelise, da autobiografia do Bion, foi uma tentativa disso também. Eu me lembro bem que eu comentei isso com ela, quer dizer, tentar fazer disso uma linguagem de êxito adequada para isso. Então, assim, essa ideia, e você vê, né, o trabalho escrito da Adriana trouxe uma aproximação, e a fala dela hoje aqui trouxe um outro tipo de aproximação, mas no mesmo caminho. Então, eu acho muito interessante. E a do Braga, então, também vai nessa mesma toada, né? Então, é dessa isso que eu queria destacar, assim, agradecer e destacar muito essa luta que a gente, né, esse campo de preocupações que a gente tem tido de poder falar da clínica sobre esse ponto de vista da transmissão das emoções e do campo afetivo. É isso. Oswaldo, então eu devolvo a palavra à Adriana e ao João, né? Gostariam de comentar alguma coisa, né, da fala da Annelise, do Oswaldo, do Dr. Walter? Nossa, são coisas tão profundas que... bom, eu vou começar pela Cati. Eu quero agradecer a todos, assim, a leitura tão minuciosa, curiosa, né?
E eu tenho uma questão que eu fico aqui fuçando, né, procurando, e acho que eu nunca vou encontrar, ainda bem, né, pensando no que a gente está trabalhando hoje, que é sobre a estética, né, e uma ideia que me surgiu num evento com a Meg Harris e o Junqueira, sobre pré-concepção estética, né, que eu fiquei ali, não, mas tem que ter alguma coisa ali, enfim, né? Então eu acho que a arte, como Freud já dizia, né, quer dizer, uma reunião tão importante, né, do prazer e da realidade, eu acho que isso não tem uma outra expressão tão rica, tão profunda, né, tão consistente como a arte, né? Mas, bom, o Dr. Walter, ele fez uma indagação que eu acho que dá para uma hora de conversa, né? E eu vou resumir, simplificar muito com uma situação que eu estava comentando com o João Braga e o Andrés antes de chegar, que ocorreu hoje numa sessão analítica, como analisanda, né? Que ela estava trazendo uma situação particular. E aí ela estava num pensamento muito interessante sobre o que aquela experiência emocional significava para ela, e eu fiz uma intervenção porque eu senti que aquilo tinha uma relação, né, com um aspecto muito, muito inicial, como estava aqui no artigo que o Dr. João, nos comentários que ele faz, a respeito do nascimento psíquico no bebê, né? E eu fiz uma intervenção onde eu reuni alguns elementos da minha memória, né, da própria analisanda, para tentar entender o que estava se passando com ela. E ela de imediato, ela silenciou, né, e disse para mim assim, eu não consigo mais pensar, né? E aquilo me tocou de uma forma, e ela levou um tempo mesmo para poder retornar a um lugar, né, dela, sobre as apreensões que ela tem, sobre algo que estava, enfim, né, chegando para ela, e que eu sinto que eu rompi, eu provoquei uma ruptura, mas não para uma continuidade, né, para trazer um significado meu para aquela experiência que eu acho que reduziu, né? Então, isso que o Dr. Walter traz, claro, eu poderia estar interpretando, então ela, sei lá, né, as questões destrutivas dela, eu apresentando alguma coisa que para ela não foi suficiente, ela ficou incomodada, mas como eu acho que esses modelos, né, que a gente tem de continente contido, da relação do bebê, de como o bebê pode se sentir compreendido, a delicadeza desse processo, como isso eu acho que é a pérola mesmo, né, do nosso trabalho. Então, o que o Dr. Walter traz, eu acho que tem uma expansão imensa. Gostaria tanto de ouvi-lo, né, mas nós estamos aí só com algumas emanações, né, doutor Walter? Anne de Deus, eu vou falar. Sabe que eu me lembrei, você falando, no final da obra do Freud, tem alguma coisa que me tocou, eu não consigo localizar, sobre inconsciente, que tem mais a ver com o que o Bion falava no final da obra dele do que no início, né? Onde esse inconsciente acaba sendo construído, enfim, pelas repressões, etc. Então, é uma coisa muito profunda para estudar. Acho que dá um belo trabalho, Anis. Vamos lá, escreva. É isso que eu queria comentar, viu? Vamos lá. Carlos? Eu fico com a impressão de que há um ponto que está aparecendo de vários jeitos e que eu acho que esteve presente também nos meus comentários e, de alguma forma, a Adriana agora toca também, como membro do Freud, né, e da ideia de inconsciente, e que é esse problema que cada um de nós tem, quer dizer, quando então estuda Freud, estuda Bion, e a gente vai percebendo que as duas teorias não se superpõem. Os
dois sistemas teóricos não se superpõem. Embora todo para nós e para o Bion, Freud seja o fundamento e onde todos nós bebemos não a água do esquecimento, mas a água das descobertas, né? De que há uma série de... Freud, quando vai formulando as ideias dele, ele vai formulando dentro de um conjunto, digamos assim, de parâmetros, né, que eram próprios ao pensamento da época em que ele vivia e que ajudou ele a organizar as compreensões que ele teve. O Bion, principalmente depois de transformações, quer dizer, quando ele se lança, quer dizer, nessa abertura, quer dizer, para o contato com o que a intuição nos permite ter de uma maneira direta, quer dizer, da experiência, né, e não através do conhecer, o Bion está num outro universo, né? Então, a relação entre os dois universos há, de certa forma, quer dizer, cabe a nós percebermos isso e percebemos que o Bion não está descartando o que o Freud disse, quer dizer, mas está expandindo o que o Freud disse para outra dimensão, quer dizer, que está além da dimensão, quer dizer, passível de organizar como um pensamento lógico. A gente lê Freud, quer dizer, a gente percebe um pensamento muito organizado. A gente lê Bion e a gente percebe um pensamento difícil de acompanhar, quer dizer, que nos remete, quer dizer, à necessidade de nós recorrermos às nossas próprias experiências para tentar acompanhar o que o Bion está tentando abrir. Então, vocês vejam que nos comentários que foram surgindo, quer dizer, até agora surgiu a questão dos processos primários, surgiu a questão do inconsciente, quer dizer, como sendo uma forma anterior, quer dizer, de falar, quer dizer, do que o Bion falou de O. Essa observação muito direta do Bion, que ele não trabalha mais num vetor que vai do inconsciente para o inconsciente e vice-versa, mas que ele trabalha em um vetor que vai do finito para o infinito. Finito é cá, é o conhecimento. Quando nós conhecemos alguma coisa, nós trazemos um campo finito. Ele ganha, quer dizer, uma qualidade de representação. E isso é finito. Agora, isso está, digamos assim, quer dizer, ligado, quer dizer, a um campo infinito. Nós é que recortamos esse significado, quer dizer, e operamos com ele, como se ele fosse o significado que, de fato, o que é infinito tem. E não é, né? Então, essa distinção, quer dizer, entre o que seja uma experiência emocional, digamos assim, e o que seja a representação da experiência emocional, que passa a ser algo crucial para quem se interessa, quer dizer, pelas ideias do Bion, e que continua valorizando as ideias do Freud. Mas são formulações diferentes e coisas diferentes, recortes diferentes, de um oceano que é infinito. Também, por exemplo, surgiu aqui a questão da elaboração. Elaboração, e até quando é refeito ao pensamento do Freud, né, o que é preciso repetir, repetir, repetir para elaborar. Né? Nós estamos no campo do conhecer, no campo de formar um pensamento do pensador. Bem diferente, quer dizer, do campo que nós transitamos ou tentamos ficar disponíveis, quer dizer, quando ficamos abertos, quer dizer, para o que nos acolhe e que pode não ter coerência, quer dizer, com o que estava sendo dito. Nosso campo é outro, nosso trabalho mental é outro. Então, não são sistemas que se superpõem. Ambos existem, ambos são importantes, ambos são fundantes, de duas formas diferentes de nos aproximarmos da vida mental.
Nosso problema é reconhecermos quando estamos num, quando estamos no outro. Se estamos operando com um, operando com o outro. O interesse pelas ideias do Bion é crescente nas 2 últimas décadas. E eu penso que exatamente porque ele abre um horizonte no campo analítico, quer dizer, que não existia, à medida em que o analista se vê preso, quer dizer, se vê limitado, quer dizer, o que é finito, quer dizer, o que está encerrado no pensamento que pode ser pensado por ele. Então, Adriana, quando lembra esse evento clínico dela de hoje, quer dizer, ela toca de um jeito muito, muito bonito, muito direto, quer dizer, nesse ponto. Quando a pessoa diz não consigo pensar, sim, ela está usando o conceito de pensamento do Bion. Quando ela tem referências organizadas, ela perde a capacidade de pensar, assim como o analista. Então, é uma situação difícil para o analista abandonar um jeito de se colocar, de pensar, de achar o que é pensamento com o qual ele está operando, e por outro lado, aceitar, quer dizer, que pensamento existe independentemente dele pensar, e que se ele tem a condição de ser acessado por pensamentos que estão buscando algum contato no campo simbólico, que ele possa ajudar a parir esses pensamentos. Isso, então, daí é o sentido de pensar. Então, se ela está com os pensamentos organizados, ela perde a capacidade de pensar, que é típica, quer dizer, do uso que o próprio Bion faz, quer dizer, da ideia de pensamento. Então, é promissor, quer dizer, tantas aberturas, quer dizer, em torno, quer dizer, desses 2 autores fundantes para nós, né? E desse trabalho que cada um de nós tem que fazer individualmente, quer dizer, que é perceber, quer dizer, a existência dessas 2 dimensões e ver o que faz, quer dizer, com coisas que não consegue reduzir a uma coisa só. Vai ter que viver, quer dizer, e conviver e aproveitar, quer dizer, que está frente a 2 condições diferentes do campo da mente e que ele vai escolher onde é que ele vai operar. Era isso, Andrés. Andrés, eu queria só fazer um complemento aqui, que agora eu me recordei do que o Oswaldo falou e eu achei super importante, e reunindo com o que o Dr. João está trazendo, quer dizer, eu acho que é uma forma também da gente poder entrar em contato, né, com aquilo que é desconhecido para o analisando também, né? Porque a hora que eu uso uma interpretação, né, conhecida, para mim, de alguma forma, é algo que também o analisando sabe, mas aquilo que ele está desenvolvendo, que é indo para o campo do desconhecido, acaba sendo rompido por esse algo que parece que fica um tanto pedagógico, não sei se eu me explico bem, mas porque é um conhecimento teórico que a gente tem, né? E baseado numa observação clínica, claro, mas de um funcionamento psíquico, de uma forma mais generalizada, né? Então, a mãe, o bebê, tal, as coisas que fazem parte do nosso arcabouço. Isso já é conhecido, porque ele já viveu, ele passou, como todos nós, né? Mas o que está acontecendo na relação é que eu acho que ganha luz no momento que a gente percebe que acontece essa ruptura, né? Então, eu penso que essa analisanda me ajudou muito, assim, na hora que ela disse, eu não estou conseguindo pensar, e eu acho que eu também descobri algo novo em mim, que não é buscar uma justificativa nela, né, do fato, mas sim na relação, né? Não da mente dela, mas da relação. Eu queria só complementar.
Muito bem. Vamos seguir na sequência. A Neuci se inscreveu para falar. Bom dia a todos. Eu quero agradecer primeiramente a você, querida, por ter me feito esse convite, estar aqui tendo o prazer de acompanhar essa reunião, Andréas, doutor João, Walter, né, o Valdo, todo mundo que fez os comentários, mas o que a Annelise colocou, assim, acho que é muito rico isso tudo que ela falou, e à medida que eu ia lendo o seu trabalho, né, eu tinha a sensação que cada parágrafo tinha muito mais coisa para a gente conversar. Claro que num trabalho escrito a coisa tem que ser sucinta e é uma coisa que eu admiro muito em você, a gente já está junto há bastante tempo, né? A capacidade de síntese que você tem, com a clareza de pensamento que você tem. A gente tem compartilhado de alguns momentos, né, de discussão de texto, tudo, e você expande muito para a gente essa capacidade de entender a teoria. Então, isso é de uma... eu penso que você faz uma arte também dentro da psicanálise, e que toda essa paixão, esse amor que você tem por essa arte, leva a gente a um tipo de reunião como esse, e como os grupos de estudos que a gente tem também, porque você parece ter uma paixão tão grande na busca desse conhecimento analítico, que você está o tempo inteiro aprendendo, ensinando, trocando experiência, acrescentando coisas na gente e em você, isso mesmo que você colocou agora, essa capacidade de humildade que você tem, de aprender a todo momento, isso, assim, me deixa muito feliz de acompanhar os seus passos. Então, queria agradecer muito por esta oportunidade de te dar esse abraço. Pena que não é pessoalmente, que eu sinto muita falta de abraço de verdade, né? Mas sinta-se abraçada aí. Parabéns pelo seu trabalho e acho que ele precisa ter segmento. Acho que você precisa escrever e escrever mais coisas, porque a tua clareza é de uma grandiosidade imensa, viu? Um grande abraço. Obrigada. Obrigado, Neuci. Agora passo a palavra ao Luiz Fernando. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade, Adriana, você fazendo o seu trabalho e se apresentando aqui para nós. A Neuci acabou de falar algo que eu me aproximei, que é assim, minha impressão que a gente, embora tente, já desde o Freud fez um esforço de colocar a psicanálise no campo da ciência, mas eu acho que a gente não faz ciência. Eu acho que a gente está muito mais para experiência estética. E o que a experiência estética pode fazer aparecer, ou as emanações que vêm da experiência estética. Eu acho que o Bion fez um monte de contribuições, tipo, vou falar uma, função alfa. Isso é mera especulação, porque a gente nunca vai saber se existe uma função alfa funcionando ou não, do modo que... são concepções, são imaginações, né? São conceitos que vão se formando, vão fazendo um campo, tudo bem. Mas eu acho que a gente está no campo estético, a minha impressão. Embora a psicanálise, se entrar por esse campo e assumir isso, eu não sei como é que os outros campos ditos clássicos, científicos, como é que iriam olhar a psicanálise. Poderiam dizer, a psicanálise vai se juntar com o pessoal da Umbanda lá na esquina, né? Vai lá com o espiritismo, né? Não sei aonde. Mas, por exemplo, eu vou contar uma experiência. Eu fui ver uma peça do Gerald Thomas, o diretor, há muito tempo, que era a linguagem toda da peça era inventada. Ele inventou um falar, né, um alfabeto, que a gente não entendia nada. As pessoas falando uma linguagem, não é linguagem qualquer alemão, japonês, não. Ele fez um dialeto lá que ninguém de nós da plateia localizou, e aconteceu na peça.
Quer dizer, então você está num campo desconhecido, você não tem referencial para saber nas palavras o que eles estão falando, mas você tem uma experiência emocional, né? E aí, se aquilo, vamos dizer, por exemplo, o Bill cita uma situação, se eu não estou enganado, que ele está com um músico no consultório e o músico fala para ele, se eu tivesse aqui, não me lembro bem, se é com o meu piano, eu conseguiria expressar para o senhor o que eu estou experimentando. Quer dizer, é o viés da experiência estética, né, que está... Claro que a gente, como analista, a gente vai precisar usar as palavras, que a gente não tem um piano, a gente não tem um Fernando Pessoa. O texto que você leu é maravilhoso, é uma coisa incrível. Como é que ele consegue colocar em palavras? Ele não é nenhum cientista, ele não estudou psicanálise nenhuma, ele consegue falar isso. Então, eu queria só destacar que, para mim, quando você fala de situação clínica, que você coloca no trabalho, eu acho aquilo incrível, porque aquilo é uma experiência emocional, mas que vai emanar, né, como você usou o título, em você e na pessoa, tantas experiências, e vocês vão ter que, criativamente, inventar um texto baseado no que você experimenta, na toda a sua experiência de vida, em tudo que você percebeu em você mesmo, suas análises, outras pessoas, mas vocês vão ter que inventar um texto assim nesse aspecto, como eu estou falando assim, estético, né? Eu só queria acrescentar esse aspecto estético, porque eu acho que a psicanálise está muito mais por aí do que pela ciência. Obrigado, Adriana, e a todo mundo que contribuiu aqui até agora com a gente. Obrigado. E aí, Luiz, obrigado. Eu vou passar a palavra a mais uma pessoa que está inscrita, se não me engano, é a Gláucia. E aí depois repasso para a Adriana e para o João, ok? Adriana, estão ouvindo agora? Agora sim, agora sim. Isso. Parabéns, eu não poderia deixar, né, de falar, né, Adriana? Eu te acompanho, né? Começou aqui em Araçatuba, né, Adriana? E eu fico muito orgulhosa, muito feliz de ver, né, o seu desenvolvimento, as emanações próprias que você vem seguindo, né? As palavras, né, do João Carlos Braga, quer dizer, falando tanto da epistemológica quanto ontológica, a importância de cada momento, dependendo da contingência, da condição, mas o importante é chegar nessa sutileza e nessa intensidade das emanações, né? Acho assim, muito bonito, está sendo um momento assim, muito, muito precioso mesmo. Agradeço a vocês e a todos que estão presentes. Estou orgulhosa, viu? Parabéns. Obrigado, Gláucia. Nós temos uma colocação do Roosevelt, né? Ele colocou um texto escrito, mas eu convidaria o Roosevelt a abrir o microfone e expor ao vivo o seu pensamento. Ele não está presente, então... chegou. Oi, Roosevelt. Você está sem som. O Roosevelt comenta, né, dando os parabéns a Adriana e ao Braga, e, se for interessante, gostaria de aproveitar... Desculpe. Agora já está com som. Muito bom. Eu já cheguei, mas eu acho que a questão está clara aí. Na verdade, não é uma questão, é mais um pretexto para ouvir o Braga, né? Para ouvir o Braga e a Adriana, porque é muito interessante, né? A maneira como eles vão colocando, conseguem simbolizar coisas não simbolizáveis, né? Então, eu estou entregando uma bola de vôlei para que eles cortem, que seria basicamente quando nós estamos em área de conhecido e mantemos a área de conhecido porque não suportamos o desconhecido, né? Ou muitas vezes acontece o contrário.
a área desconhecida, que nós suportamos, é substituída pelo conhecido. Eu sinto que isso é uma coisa muito importante, porque muitas vezes aquela intervenção ou aquela não intervenção que nós fazemos no intuito de abrir para o desconhecido, né, ela tanto pode servir para abrir, como na situação que a Adriana trouxe aí, de uma maneira tão clara, né, e tão honesta, ela supõe que possa ter obstruído o desconhecido. Na verdade, nós nunca vamos saber, né? Naquele momento, né? Nós nunca vamos saber. Eu acho que isso aqui é uma das fascinações da nossa área, que a gente nunca sabe, e que a gente vai ter que continuar observando, 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 até que se forme alguma configuração, tipo fato selecionado, que nos leve não à certeza, né? Mas a uma hipótese mais firme do que está acontecendo. Mas eu aproveito, então, já que eu estou falando, de dizer da minha alegria, né, por encontrar a Adriana aqui. E ela sabe muito bem por quê, né? E o Braga, meu amigo de muitas décadas, né, que eu admiro tanto. Obrigado. Obrigado, Roosevelt, pela sua presença e pela sua colocação, né? Então, agora, Adriana, João, querem comentar as falas? Bom, primeiro, antes do Dr. João falar, eu queria agradecer, né, a todos queridos amigos de jornada de sofrimento, né, porque o trabalho implica em entrar em contato com isso também, né? Isso que o Roosevelt falou, para mim é uma pérola, porque eu acho que, assim, a gente se cristaliza muito, né? Fica muito endurecido quando a gente percebe as inferências, né? As pessoas que já vêm pré-determinadas para a experiência, né? Claro que a gente está no campo da alucinação, no campo da alucinose, mas isso é muito, né? A gente observa na clínica, nos grupos, nas situações externas, né? E eu acho que isso não é só a dor da experiência em si, de você perder a existência própria, né? Porque quando você infere algo, já está pré-determinado a algo, com essas certezas, né, absolutas, isso parece que coisifica, né? Parece não, né? Coisifica, na verdade, a relação, né? E aí é fácil de observar quando vem de fora, né? Mas quando sai da gente, talvez para mim tivesse sido um tempo atrás mais difícil de observar do que tem sido agora, né? Então acho que esse acréscimo, né, da liberdade de poder, como o Roosevelt falou, né, observar, tomar sempre como hipótese e nunca chegar, né, na resposta certa, né, mas poder se abrir para pesquisar, eu acho que esse é o ponto que é fundamental, né? Porque nossa formação começa com um recheio muito grande de experiências e de brigas entre escolas, e aí, de repente, você vê que isso não faz o menor sentido na experiência em si humana, né? E que acontece na análise. Outro dia eu estava ouvindo o Paulo Sandler falar, né? Ele falou: a experiência clínica é vida real. Então, é isso que eu queria trazer, né? João Carlos? Bom, eu acho que a questão evoluiu, quer dizer, para uma possibilidade de olhar um pouco, quer dizer, o cerne do problema, não o conjunto do problema, mas o cerne do problema. Eu penso que quando temos esse tipo de visão da mente e do trabalho analítico, de que ele vai se desdobrar nessas duas dimensões. Uma dimensão que é simbolizável, em que representações dão conta da experiência, e uma área, quer dizer, em que
o que surge não tem simbolização e cabe ao analista ver o que ele pode fazer a respeito disso, para trazer para um campo em que a experiência dele, a captação dele, quer dizer, fique disponível também para o analisando. Então, esse vamos dizer assim, é só isso e isso é tudo. Né? Quer dizer, essa é a questão, quer dizer, de nossas dificuldades o tempo todo e das reflexões, como, por exemplo, a Adriana fez a partir desse material que ela descreveu. Né? Então, é algo constante para nós estarmos atentos ao que nós estamos fazendo com a nossa experiência. Então, inevitavelmente, nós vamos ouvir para um campo mais organizado, ouvir para um campo de menos organização. Não conseguimos ficar no campo indiferenciado na relação, quer dizer, e na comunicação do que estamos vivendo. Alguma coisa precisa ser organizada na nossa tentativa de comunicarmos. Então, o que vai acontecer, a gente pode acompanhar, por exemplo, vamos pegar o Bio, né? Eu acho que ele nos dá elementos assim muito claros para isso. Né? Vocês veem aqueles artigos dele da década de 50, né? Em que ele começa muito kleiniano e fazendo interpretações com significados bastante próximos das teorias kleinianas, né? E vai pouco a pouco, quer dizer, incluindo, quer dizer, outro jeito de falar, quer dizer, da experiência dele, que a gente percebe que a teoria kleiniana continua existindo como pano de fundo, mas ele não está usando a teoria kleiniana, quer dizer, como forma de comunicação verbal, né? Proanalisando. Então, a gente pode seguir, quer dizer, ver os esforços dele, quer dizer, na teoria do pensar, quer dizer, na questão de incluir o analista no setting analítico, através, por exemplo, do REV, dos sonhados eventos imediatos da sessão, do sonho a dois. Então, essa ideia, quer dizer, de que, sim, quer dizer, já a comunicação é outra. Estamos tentando falar de um outro jeito. Depois de transformações, quer dizer, da proposta, quer dizer, de que a intuição passa a ser um instrumento mais importante para o analista, a comunicação do Bio também muda. Né? E a gente vai perceber isso se vocês pegam, por exemplo, as supervisões do Bio em Brasília, em 75, e pegam as supervisões do Bio em São Paulo, em 78, vocês vão ver a diferença na comunicação dele. Em Brasília, vocês encontram muito mais frequentemente referências ou o uso de um pensamento mais próximo da teoria do que, por exemplo, em 78 em São Paulo. A linguagem dele em 78 é diferente. O que aconteceu? É simples, né? A gente pode olhar e dizer, bom, esse cara amadureceu. Né? Ele antes estava precisando de uma teoria para se comunicar, isso é um pensamento de outro, que ele está usando como se fosse dele, e chega, quer dizer, numa forma de comunicação que é muito original, muito específica, muito singular e muito própria ao momento que ele está vivendo ali com o grupo. Então, ele desenvolveu. O problema continua sendo o mesmo, quer dizer, como o analista fala analisando. Então, quando ele fala, quer dizer, de linguagem de êxito, ele está falando disso. Como é que o analista consegue ser entendido pelo analisando? Não adianta só o analista saber o que está acontecendo. Ele precisa compartilhar com o analisando a experiência que ele está tendo. Como ele pode transmitir isso ao analisando, para que o analisando também possa desenvolver essa condição
poder perceber o que está ocorrendo, mesmo sem ter, quer dizer, um recurso verbal, quer dizer, apropriado. Nenhum de nós tem esses recursos verbais, quer dizer, que são definitivos. Nós estamos sempre aprimorando isso. Então, vocês vejam que isso vai aparecer também, olhando nessa perspectiva do Bion, na mudança, quer dizer, de conceitos que ele usa. Por exemplo, ele usa o conceito de fato selecionado na teoria do pensar, e é um conceito-chave para ele. Ele some depois. Vai aparecer alguma coisa que tenha um sentido um pouco diferente, que ele recorra a conjunções constantes. Então, o que antes comunicava a ideia dele, de um ponto em diante, ele está buscando outras formas de comunicar. Então, é o mesmo problema para nós. Se nós acompanhamos uma pessoa durante um tempo grande, nós vamos perceber que nós vamos desenvolvendo uma linguagem, quer dizer, para nos tentarmos fazer entender aquela pessoa, que também vai mudando. E ainda bem, né? Porque senão a análise não grava mais do que um ano, que a gente vai estar repetindo as mesmas ideias vez por vez. Então, vocês vejam que o problema que nós temos é semelhante àquele problema, quer dizer, que às vezes havia na televisão, aqueles jogos da pessoa ter que adivinhar, quer dizer, aparecia lá o número de letras de uma palavra, e a pessoa tinha que ir adivinhando, quer dizer, as letras aí até e adivinhar qual é a palavra. Nós estamos numa situação assim. Nós temos vogais que são mais usadas, nós temos, então, elementos que são mais fáceis de estarem repetidos, quer dizer, na experiência, mas nós temos elementos novos. Nós temos consoantes que são mais raras e muitas palavras usam essas consoantes. Então, a pessoa tem ali 3 ou 4, vamos dizer assim, que a palavra tenha 6 letras, a pessoa tem ali 3 ou 4 letras que já identificou, mas precisa completar as outras 2, quer dizer, para formar, quer dizer, o conjunto e adquirir um significado aquelas letras, né? Então, entra a criatividade, entra a necessidade de algo específico daquele momento, que não vai servir para outro. O outro que vai encontrar 6 letras ali para preencher, não vai ser as mesmas que esse aqui está encontrando. Então, a ideia da gente usar o conhecido, nós temos que usar o conhecido. Nós não podemos falar, talvez como no exemplo que o Luiz Fernando trouxe, quer dizer, sobre essa peça do Gerald Thomas, se nós tentarmos trabalhar analisando, quer dizer, nessa ideia de que vamos criar, quer dizer, uma comunicação que é específica só de nós dois, a análise vai estar extremamente empobrecida, porque no máximo vai ter acesso à experiência emocional, quer dizer, que esse contato vai estar criando. Mas é importante uma pessoa formar compreensões sobre o que ela está vivendo. Quer dizer, ela vive num mundo simbólico, como nós também. Então, nós temos experiências que não são coerentes, nós temos experiências que intuímos, nós temos experiências que surgem a nós como pensamentos selvagens. Agora, o que nós vamos fazer com isso na sessão é outro problema, é outra história. Como é que vamos tornar isso um material útil para a pessoa que está ali conosco? E confiando em nós, de que nós podemos ajudá-la a se aproximar da vida mental dela. Então, inevitavelmente, assim como vocês veem ali em 78, nas supervisões de São Paulo, vão aparecer insinuações ou mesmo indicações, quer dizer, de pensamentos de outros autores. Ou pensamentos compartilhados, quer dizer, na cultura que nós vivemos. Então, os modelos que nós usamos, quer dizer, vão estar, digamos assim, à disposição para isso.
Então, nós usamos modelos para aproximar, e não nós estamos usando a situação em si que aquele modelo se refere. Isso é um desenvolvimento do analista? O analista precisa ir avançando nesse campo. Como é que cada vez ele pode se desenvolver melhor a habilidade de comunicar? Então, analisando as coisas que percebendo que estão ocorrendo ali na relação, na experiência analítica, e que não estão disponíveis no campo do simbólico. Porque o que nós acabamos aprendendo, eu acho que, de novo, a ilustração da Adriana de hoje é muito precisa, né? O que nós estamos aprendendo é de que, se nós nos comunicamos de uma forma mais direta, mais racional, mais memória da experiência, mais próxima, quer dizer, da teoria, nós estamos abortando um processo que pode estar evoluindo. Mas, ao mesmo tempo, como é que nós vamos, à medida que tomamos algum contato com a experiência que está evoluindo, como é que nós vamos comunicar isso sem que a gente tenha que recorrer ao simbólico, ao que é já comum na relação, que é comum na nossa cultura, para a pessoa perceber através de modelos, quer dizer, o que nós estamos querendo dizer. Então, essa eu acho que é a arte da psicanálise, como atualmente a gente pode olhar. É um desenvolvimento constante. Né? E que é isso que eu penso que nos mantém também tão atraídos pela nossa atividade. Nós percebemos que crescemos, que a nossa mente vai se expandindo. Nós ficamos agradados por isso. É uma experiência agradável essa, de perceber que a gente está vivo e está se expandindo. Era isso que eu acho que podia levantar em torno desse ponto, que me pareceu estar evoluindo no nosso grupo hoje. Obrigado, João. Então, nós podemos ir até às 13 horas. Né? Então, eu acho que a conversa está evoluindo de uma forma bem interessante. Que bom que temos esse tempo a mais. E eu vou aqui seguir a sequência né, das pessoas que se manifestaram através do chat. O Dr. Walter está se despedindo da gente, vai precisar sair. Obrigado pela presença, Dr. Walter. Obrigada, viu, Dr. Walter? Muito obrigada. Até breve. Então, a Salete se inscreveu, ela fez um comentário sobre o trabalho, agradecendo, né? Não sei se ela gostaria de comentar alguma coisa. Eu gostaria, mas eu estou sem imagem. Então, Adriana, assim, o discurso falado, tudo bem, a leitura é muito boa, o trabalho muito rico, mas esse momento é imperdível, viu? E aí eu queria só agradecer, né, porque vocês têm uma generosidade e é isso que mantém a nossa clínica e a esperança, porque é um trabalho realmente muito árduo e artístico e, ao mesmo tempo, desafiador, né? Então, a gente precisa realmente estar tendo essa troca. Nesse momento, eu sinto que eu ainda estou precisando mais ouvir do que falar, né? Me sinto, assim, muito iniciante aí nesse caminho. E queria agradecer, só isso por enquanto, viu? E mandar um abraço aí para todo mundo, né? Que a gente está sem se ver. Só isso. Obrigado, Salete. E a Paulina também fez um comentário agradecendo a apresentação da Adriana e os comentários do João Carlos. Mas, Paulina, você gostaria de comentar? Pelo que eu vejo aqui, eu acho que ela nem não está mais na sala. Então, o Roosevelt também comentou algo, não sei se gostaria de, a partir das respostas do João Carlos e da Adriana, Roosevelt gostaria de comentar alguma coisa? Não. Só agradecer, obrigado. Perfeito. A Ana
está na sequência. Deixa eu ver se ela está na sala. Eu acho que ela já saiu. Denir. Denir Freitas. Sou eu. Ótimo. Por favor. Estou aqui. Não, só queria também agradecer, faço parte do grupo, não é? Da Adriana, de estudo de bio, e muito interessante o trabalho, muito interessante, acho que o João Carlos Braga, que eu não conhecia, a sensibilidade, né? Essa síntese que ele fez agora no final, que foi falado na apresentação toda e no trabalho da Adriana, dessa comunicação com o paciente, né? Com o analisando, como a gente está sempre aprendendo e quem estudou Melanie Klein, né, desenvolver assim uma nova comunicação com os pacientes de uma forma mais sensível, que expande, né, a mente do paciente. É isso. Muito obrigada. Obrigada, Adriana. Obrigada. Prazer, João Carlos. Obrigada, Denir. A Annelise se inscreveu novamente para comentar. Eu já estava saindo, mas eu queria, sobretudo, agradecer muito o João também. Ele é sempre muito didático, né? É um presente esse modo, né, seu de ofertar o seu conhecimento e tudo. E eu só coloquei para você ler, Adri, que para mim a psicanálise é sempre uma forma de arte, senão não é psicanálise. Porque justamente como o Dr. João estava falando, e também o Roosevelt, num dos comentários que ele toca, né, é quase poético, que se a gente se ocupa daquilo que a gente não conhece, a gente vai ter que achar uma linguagem de êxito, né, que é sempre a autobiografia, é sempre a vivência daquele momento, né? Então, para mim, todos os trabalhos do Bion são autobiográficos e deveriam ser lidos em ó, como eu digo, mas dentro da vivência emocional do que tentando entender, eu acho que mesmo, eu acho essa divisão, né, que essa evolução tão didática que o João Carlos Braga trouxe, né, nos premiou nesse sentido, ela é importante para a gente ter essa visão, mas ao mesmo tempo eu acho que é lógico que ele sabe disso, né? A gente não pode ouvir o que ele falou ingenuamente, mas a gente percebe o Bion expressando, mesmo nos trabalhos mais kleinianos, alguma coisa que era desconhecida, né? Alguma coisa que era impalpável, efêmera, né? Então, se a gente consegue ler por aí, né, eu acho que é muito bonito. E é bonito, como muita gente também disse, acompanhar o percurso da Adriana, né? Também é uma pessoa que eu conheço faz tempo e que eu amo muito, gosto demais, declaração de amor público, mas, assim, eu acho que ela tem essa, como eu disse, essa coisa assim tão espontânea, né, de conseguir expressar bem algo profundo e de uma forma que, então, a gente percebe, né, uma captação muito assim original, né, assim, e que às vezes é difícil mesmo, né, na escrita a gente conseguir colocar. Eu acho que o Oswaldo também sublinhou isso. Acho que isso vem, né, por isso que eu fiz questão de comentar que a psicanálise é arte, né? Obrigada, desculpa. Ok, obrigado, Annelise. A Tereza Cristina também colocou o nome dela.
Tereza, gostaria de abrir o microfone para comentar? Oi, Andréas. É só para agradecer a oportunidade. Eu achei que foi uma manhã riquíssima, né? Fértil, criativa, uma alegria reencontrar com o Dr. João por aqui, com todos vocês. Era isso. Um abraço, Adriana. Parabéns pelo trabalho, viu? E obrigada por compartilhar conosco. Era isso, Andréas. Obrigada. Obrigado a você, Tereza. E Mariângela? Oi, não, o meu também era só para agradecer, adorei o trabalho, Adriana, super sensível, enriquecedor. Nossa, foi uma manhã, está sendo, né, uma manhã incrível. E também pelos comentários do Dr. Braga, que assim, né, sem comentários, os comentários que é de uma profundez assim, né, sem, enfim, demais, adoro ouvir sempre, né, já fiz seminário com ele, é sempre muito rico, aprendo muito, enfim, estou muito contente de estar aqui, poder compartilhar tudo isso com colegas. Obrigada, Adriana, pelo convite, e é isso, parabéns. Obrigado, Mariângela. A Márcia Ferrão. Eu acho que ela não está mais na sala. Vamos ver só mais algumas pessoas, daí eu retomo com a Adriana e João depois, para a gente daí poder encerrar. Elizabeth Antonelli. Eu coloquei mais um agradecimento. A Adriana é uma pessoa muito surpreendente, né? Ela está sempre produzindo, e eu achei muito sensível e firme as colocações, né? Eu acho que teria muita coisa para conversar, o trabalho é muito rico, não é que não tenho o que conversar, né? Tem uma parte ali que você fala do Freud, que eu fiquei com umas questões, que acho que o Freud não abordava diretamente a contra-transferência, né? Ele abriu sem querer esse campo que você coloca, né? E queria também agradecer muito ao professor Braga, é sempre muito legal ouvi-lo. Era isso mesmo. E, Maria Tereza? Um agradecimento também à Adriana, sempre... Eu pego teus textos para ler sempre assim, nossa, o que eu vou ler agora? Onde que eu vou? Você é uma autora que me inspira, né? Os comentários do Dr. João sempre me faz viajar para esses lugares da clínica, da dificuldade de estar junto. Então, esse último comentário foi mesmo muito, muito rico, né, de como poder acessar e estar junto. Então, é só um agradecimento, muito obrigada, está sendo muito, muito bom estar aqui. Estou muito feliz de ouvi-los e aprendendo muito. Obrigada. Obrigado. Regina Groman? Acho que ela saiu. Ela saiu, a Regina já. A Célia, vamos ver se ela ainda está na sala. A Célia está. Célia, gostaria de comentar? Eu já escrevi os parabéns para a Adriana. Eu achei muito profundo esse nosso encontro, os comentários dos colegas, e a integração, né, dos comentários do João foram incríveis para a gente poder pensar. E também, eu acho que algumas coisas me provocaram uma espécie de embaralhamento em algo que parecia estar se configurando. Eu gosto muito de reuniões assim, onde eu saio com essa inquietude, né? E com a certeza de que cada encontro que a gente tem como esse, que vem de um trabalho que é inspirador, para a gente pensar como é difícil a apresentação, né, de uma experiência clínica, enfim, do nosso trabalho, que eu acho que
Também concordo com o Luiz Fernando, está muito mais próximo da estética, né? E com a Adriana também, que trouxe isso, da arte, do que a gente teria palavras para definir, né? E eu só queria contar uma coisa que me aconteceu. Eu assisti há muito tempo atrás um filme que era onde a diretora é Angelina Jolie, ela que é a diretora, e é um filme onde ela faz uma narrativa de uma experiência do Vietnã, né, com famílias que perderam o lugar que tinham na parte da vida militar e foram deslocadas para comunidades que eram socialistas, que estavam em outro território. Então, são famílias que perderam tudo. E ela conta a história de uma família, de um militar, que sai da cidade, parece que ele tem 3 filhos, agora eu não tenho lembrança, faz muito tempo que eu vi esse filme. Mas é uma família que vai morrendo nesse campo pela falta de alimentação, e vai perdendo tudo, porque eles tinham outra referência, e eu achei muito bonita essa imagem que o João trouxe, de que a gente tem um campo de leitura, e é só isso, né? Que é a finitude do infinito, é um campo de leitura. Então, essa menina, que é a menina, uma das meninas sobreviventes, que é a razão pela qual ela fez o filme, né? Ela, contando a história dessa menina, ela vai mostrando como ela sobrevive. E me lembrou um momento muito incrível, que ela conseguiu assistir um pedaço de um trabalho da equipe militar desse outro lugar, que não era militar, mas tinha militantes, e eles põem umas minas no chão para ir matando algumas pessoas mesmo, e ela descobre que tem umas minas, e tem um momento onde ela tem que atravessar sozinha, uma menina de 7 anos, 8 anos, um campo, não pisando nas minas, que eu achei interessante fazer esse recorte, Adriana, com o que você falou, que às vezes a gente explode o continente, né? Quando a gente coloca algo que não serve ao ser. Mas eu concordo com o que o João falou, o que não serve ao ser nos ajuda a construir uma nova coisa. Se nós sobrevivermos, e o nosso paciente também, nós seremos capazes de novas associações, né? Que poderão fertilizar e trazer à tona o ser dos nossos pacientes, né? E também os nossos ser, porque eu também concordo com a Anne, eu gosto muito quando ela fala que a gente faz sempre um trabalho autobiográfico, né? Então, acho, de fato, nós estamos sempre nos construindo. Então, muito obrigada, porque me fez toda essa fertilização, né? Esse encontro de hoje. Muito obrigada. Obrigado, Célia. Na sequência, nós temos talvez mais 2 intervenções, daí eu passo para os apresentadores, e aí a gente tem que encerrar a reunião. A Márcia Barreto. Não sei se ela está... Não, na verdade, só agradecer a Adriana pelo privilégio de ter recebido esse convite. Eu estudo Bion num grupo junto com ela, e é sempre um prazer estar aqui na sociedade, ouvindo esses grandes pensadores, né, de Bion. É fantástico. Saio também preenchida. Obrigada. Ok. Maria Tereza. A Márcia Dremer se inscreveu também, e aí passamos para os apresentadores. Acho que ela não está mais na sala. Bom, então acho que temos que partir para o encerramento, né? Eu só um pequeno comentário que ia fazer, assim, que invenção maravilhosa do Freud, a do setting analítico, né? Essa ideia de ter encontros periódicos com uma pessoa numa moldura,
né? E o quanto que emana, né, dessa experiência e que a gente está constantemente descobrindo as novidades que essa experiência dentro dessa moldura pode proporcionar. Então, acho que isso a gente pode pesquisar, né, e compartilhar aqui vivências que a gente pode ter dentro dessa moldura proporcionada pelo setting analítico, né? Então, Adriana, depois João Carlos. Eu acho que seria justo inverter. Você deixa o final para a Adriana. Ah, tá bom. Eu também me senti bastante favorecido nesse nosso encontro, com tantas coisas estimulantes que foram surgindo, e não só a partir, então, do trabalho da Adriana, mas das elaborações que foram sendo feitas. Se eu tenho algum ponto que eu gostaria ainda de só mencionar rapidamente, é esse problema da arte, né, e da estética, né? Acho que são duas coisas um pouco diferentes, né? Eu tenho a impressão de que a gente, quando diz assim, de que uma cirurgia é alguma coisa também feita com arte, a gente está percebendo, pode perceber, quer dizer, que não se trata apenas, quer dizer, de alguma coisa estética, né? Mas é de alguma coisa extremamente bem feita e que vai além, quer dizer, digamos, dos limites habituais, quer dizer, com que isso é feito, né? Então, quando a gente reconhece algo como arte, quer dizer, o que a gente está vivendo, né? E eu penso que é a experiência emocional que nos toca, quer dizer, frente a algo que foge, quer dizer, da situação, vamos dizer assim, mais comum, mais habitual, né? Isso é diferente da estética, de percebermos alguma coisa através da estética, e não através do sentido lógico da experiência, né? Eu acho que o Bion chamou a nossa atenção para isso também, né? Então, é um campo que vale a pena a gente também refletir, quer dizer, tentar perceber melhor, quer dizer, o que estamos chamando de psicanálise também de uma arte. Mas agradeço a todos e também essa possibilidade de estar junto com vocês hoje. Obrigado. Bom, quero agradecer muito ao Dr. João por tudo, não só por esse momento, mas por tanto ensinamento, né? Andréas também, né? Repito o que eu disse no início, aprendo muito com você e eu acho que a participação carinhosa dos dois, né? De respeito, né, pelo crescimento do outro, buscando incentivar, né, o nosso crescimento, né? Então, isso é muito bom. Pulsão de vida, né? Agora, eu me lembrei, quando o Dr. João estava falando agora, de uma passagem que o Winnicott, um tempo, atendeu uma família holandesa, né, com muitas crianças, vocês já devem ter ouvido essa história, mas com muitas crianças holandesas, e ele não entendia a linguagem delas, né? Ele não tinha o domínio da língua delas. Mas essas crianças insistiam para voltar com ele, porque elas diziam o contrário, que ele entendia, sim, a linguagem delas, né? Então, eu acho que tem alguma coisa que vai além, né, daquilo que a gente entende e que não tem palavras. Então, eu termino por aqui agradecendo todo mundo, né, pela experiência. Foi muito importante para mim, né? Vocês nem imaginam como. Então, um abraço grande, até a próxima, né? Isso, ficamos todos esperando, né, uma próxima oportunidade para continuar a conversa, né? Eu acho que parabéns, Adriana, né? Obrigado, João Carlos, pela participação, agradeço a todos e acho que a gente pode dar uma salva de palmas, né? E até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Adriana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Tchau.